tinha saída, Deus fez ela lembrar que ainda tinha uma solução. Deus fez aquela mulher se lembrar do profeta Eliseu, e quando ela se levanta, que ela lembra do profeta Eliseu, ela não fica parada, ela não fica de braço cruzado, mas ela vai ao encontro do profeta Eliseu. Uma coisa, meus irmãos, é nós ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando. Agora chega o momento que nós temos que ir lá fora, temos que ir avante, mas esse avante é fazer o ide do Senhor. Por quê? Porque Deus conta comigo e com você, mulher guerreira. Deus conta comigo e com você para fazer o ide dele, porque tem vidas aí fora que têm perecido, tem vidas aí fora que desceram a sepultura e não teve ninguém para anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. E muitas das vezes ficamos no acomodismo, ficamos de braço cruzado e achamos que apenas vindo para a casa de Deus já está muito bom. E aquela mulher, quando ela diz ao profeta Eliseu, a tua serva, ela se coloca como serva, meus irmãos, porque ela entendeu que o marido dela foi discípulo, mas agora ela se coloca como serva, e ela diz: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E esse azeite, meus irmãos, ele era muito valioso, só que ela não sabia que aquele azeite era valioso, porque talvez se ela soubesse que aquele azeite era valioso, talvez ela não tinha ido ao profeta Eliseu, talvez ela não tinha, meus irmãos, enfrentado essa luta na vida dela e da família dela, mas ela não sabia o valor daquele azeite. Aquele azeite, meus irmãos, ele era precioso, era valioso. O azeite naquela época era tão valioso que eles eram, meus irmãos, usado para ungir os reis, era usado, meus irmãos, para
emprestada. Uma coisa que nós aprendemos, meus irmãos, aquelas vasilhas se representavam as pessoas como instrumento de Deus. E ele diz: vai até os seus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, mas não pegue pouca não, pega muita vasilha, pega vasilha, e quando você chegar na sua casa, você vai fechar a porta, e quando você fechar a porta, você vai colocando um pouquinho de azeite em cada vasilha, porque quando você entrar pelaquela porta, eu irei fazer um milagre na tua vida. Muitas das vezes Deus usa o profeta ou profetiza para falar conosco. Faz isso que Deus vai te abençoar. Irmão, desça 3 vezes na presença de Deus na semana, que Deus vai libertar o seu filho. E muitas das vezes nós ficamos sentadas, muitas das vezes nós ficamos de braço cruzado e não queremos pagar o preço, porque muitas pessoas dizem: ah, mas Deus já pagou o preço. Deus pagou o preço para você não ser condenado ao inferno, mas pela tua vitória, pela tua bênção é necessário você descer, é necessário você se humilhar na presença de Deus, porque quando nós descemos na presença de Deus, Deus ele age, Deus ele faz aquilo que aos nossos olhos parece impossível, Deus faz tornar possível. Eu não sei, meus irmãos, minhas irmãs, o que você tem enfrentado, qual é a luta que você tem passado dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com seu esposo. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: coloque Deus como prioridade. Coloque Deus na direção, porque quando nós colocamos Deus na direção, Deus ele age. E aquele azeite, ele representava a presença de Deus como Espírito Santo. Aquela mulher, ela não tinha nada a não ser a presença de Deus. Ela achava que porque talvez não tinha as coisas materiais, não tinha nada, mas ela tinha algo valioso, que era a presença do Espírito Santo. Talvez na tua casa pode até estar faltando algo, mas se você tiver a presença de Deus na tua vida, você tem tudo. E a mulher, meus irmãos, ela não foca na quantidade de azeite. Ela apenas afirma que havia uma pequena botija de azeite. Talvez aos olhos dela poderia parecer pequena. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que se acham grande na presença de Deus e esquece que quem é grande é Deus. Nós somos apenas pequenos na presença de Deus. E Deus ele é grande nas nossas vidas. Deus ele é grande para fazer um milagre dentro da tua casa. Deus ele é grande para libertar a tua família. E ela apenas afirma o que havia.
Porque quando nós andamos em santidade, Deus ele age na nossa vida. E o profeta, ele teve uma palavra direcionada por Deus. Porque todo profeta de Deus, meus irmãos, ele não fala algo que vai amassagear o ego, mas o profeta que é profeta, ele profetiza aquilo que Deus manda. Pode ser, meus irmãos, que alguém profetizou para você algo que não aconteceu. Eu quero lhe dizer que não foi Deus que profetizou, mas foi o homem que profetizou. Porque quando Deus ele profetiza na tua vida, o milagre chega, a porta é aberta e as janelas do céu é aberta sobre a tua vida. Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas acham que falam uma palavra que massageia o ego dela, está agradando a Deus, mas não está agradando ao homem. E Deus, naquele grande dia, ele vai prestar conta, é comigo e com você. Deus irá perguntar como é que nós fizemos, como é que nós agimos, por que daquilo que nós falamos. E muitas das vezes a pessoa acha que porque prega a palavra de Deus um pouco duro, ninguém vai me convidar, que ninguém valoriza o meu ministério. Meu irmão, olha para Jesus. Quando Deus ele tem promessa para fazer na minha e na tua vida, ele faz. Quando Deus tem promessa para fazer na tua vida, não adianta a pessoa olhar e dizer você não vai conseguir. Vai dar errado para você. Porque quando Deus dá a palavra dele permanece. A palavra do homem pode até falhar, mas a de Deus ela permanece. E aquela mulher ela sai de vizinho a vizinho e dá uma vasilha emprestada, me empresta uma vasilha. Ei, meu vizinho, me empresta uma vasilha. E quando ela pega aquelas vasilhas, meus irmãos, ela entra para a sua casa. E quando ela entra, ela fecha a porta, porque ela entendeu a ordem que o profeta tinha dito. Entra e fecha a tua porta. E quando ela está ali, meus irmãos, ela coloca um pouquinho de azeite em cada vasilha. E aquele azeite vai transbordando. Aquelas vasilhas que estão vazias, elas começam a transbordar, começam a ser cheias. O que eu entendo com isso, minha irmã, meu irmão, você que entrou aqui vazio, seja cheio na presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque Ele está presente no recinto. Podemos até entrar vazio, mas quando nós chegamos na presença de Deus e nos rendemos na presença de Deus e falamos: Deus, nos encha na tua presença. Meu Deus, derrama no teu poder. Deus, ele derrama aonde tem o coração disposto a se abrir na presença de Deus. Deus, ele derrama do poder. Deus, ele derrama da unção. E nessa noite Deus está procurando os verdadeiros adoradores para derramar do seu poder, para derramar da sua unção. E cada vez, meus irmãos, que ela vai enchendo, colocando cada azeite em uma vasilha, os filhos dela estão ali participando com ela, trazendo uma vasilha, trazendo a outra. Só que chegou um momento em que as vasilhas acabaram. Só que tem um segredo: o azeite só acaba quando as vasilhas estão cheias. O azeite só acaba quando nós já estamos cheios. E Deus, nessa noite, meu irmão,
te usar dentro da tua casa. E você, como mulher de Deus, tem que ser virtuosa. Você, como mulher de Deus, tem que ser uma mulher de oração. Porque quando somos mulheres de oração, o inimigo ele não vem e faz riso da sua cara. Porque quando ele vem com disse-me com você, apenas levanta a sua mão e diz: está repreendido em nome de Jesus. Porque quando nós repreendemos, o inimigo bate em retirada. Quando nós olhamos para o problema, muitas das vezes nós apenas dizemos: ah, meu Deus, está difícil. Mas profetiza, mulher. Profetiza que você vai passar. Profetiza que você vai conseguir. Profetiza dentro da tua casa que o milagre vai acontecer. Profetiza na vida dos teus filhos que o milagre vai chegar. Profetiza para os teus filhos que estão nas drogas que eles vão ser libertos. Porque quando nós profetizamos, Deus age. E as vasilhas estão cheias e o azeite para. E quando aquele azeite para, ela vai ao homem de Deus para saber o que ela vai fazer. Muitas das vezes Deus vai fazer nas nossas vidas, mas outras vezes Deus ele vai falar conosco para nós ir até o profeta de Deus. Porque muitas das vezes nós talvez não vamos saber lidar com aquilo e Deus está dizendo: vai até o homem de Deus, porque quando você chegar lá, eu irei te dar uma resposta. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu te digo nessa noite: quando você estiver buscando pela resposta de Deus, abre a sua Bíblia, medite na palavra de Deus, porque aqui há toda a instrução que o crente precisa para ter uma vida em santidade, para ter uma vida na presença de Deus constante. E quando ela chega até o homem de Deus, ela fala: o azeite parou. As vasilhas que eu peguei agora já estão cheias. E o azeite parou. Agora eu vim até você, homem de Deus, para saber o que eu vou fazer. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz a ela: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e vai você e os seus filhos viver do resto. Quando Deus ele dá algo para mim e para você, ele não dá por incompleto. Mas quando Deus faz, meus irmãos, algo na minha e na tua vida, ele faz mais do que pedimos. Deus faz mais do que sonhamos. Deus ele ainda realiza sonhos. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos que aprender nessa noite, para me terminar: quando você estiver precisando de uma resposta de Deus, entra para o seu quarto, pega a sua Bíblia, ore a Deus, porque Deus ele levanta os pequeninos, ele fala com aquele que se acha o menor da casa, meus irmãos. Aleluias. Nessa noite eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Eu não sei até que hora, irmão, Deus sabe que tem como eu louvar o hino. Aleluias. Peço que a igreja se coloque de pé nessa noite.